meus amigos e amigas que estão aqui presentes, o salão está colorido, está lindo, e os que nos acompanham pela transmissão, né, virtualmente, acompanhando este estudo do Evangelho. Que Jesus nos abençoe. E, como sempre fazemos, nós queremos convidar a todos para os nossos trabalhos doutrinários. Então, lembrando que terça-feira, todas as terças-feiras, nós temos às 17h15 o estudo de O Livro dos Espíritos. No mesmo dia, às 18h45, nós temos preces e radiações. As preces e radiações são no formato presencial e virtual. O Livro dos Espíritos, presencial. Nas sextas-feiras, nós temos palestra doutrinária sobre diversos temas atuais, temas relevantes. É muito importante que a gente possa participar. Nós gostaríamos também de informar e convidar a todos que quiserem, que a partir do dia 10 de março iniciam as inscrições para a evangelização infanto-juvenil, tão importante no mundo, né? Preparar as nossas crianças nesse mundo difícil que está hoje. Também estão abertas as inscrições para estudo da doutrina espírita para iniciantes, que aqui nós chamamos, damos o nome de preparatório. Essas inscrições, elas vão até o dia 31 de março, ou enquanto houverem vagas. Mas todas as atividades da casa, todas as informações, elas estão, inclusive o link para a inscrição do preparatório, elas estão no nosso site, no site da casa, que é www.seacpoa.org, e também no Facebook da casa. Então, dito isso, nós vamos iniciar o nosso trabalho, lembrando, né, que hoje o capítulo é o capítulo 19, a fé transporta montanhas. Esse é um capítulo que a gente precisa, talvez, como tantos outros, mas muito para a nossa época, refletir e, de alguma forma, internalizar, para que a gente dê conta da nossa vida. E para que a gente vá se preparando, então, escolhemos o item 9 deste capítulo. O item 9, que ele é uma sequência, ele é uma reflexão de Kardec sobre a parábola da figueira que secou. E ele nos diz assim: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz de sorte, que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem quando perscrutadas algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Eu convido meus amigos e amigas que nós possamos fazer a prece para darmos sustentação e para que nós estejamos ligados a essa equipe espiritual, dizendo assim: Senhor, nos auxilia
a compreender, a ampliar a nossa compreensão do Evangelho de Cristo. Auxilia-nos a fortalecer a nossa fé, para que possamos ser pessoas melhores e mais úteis nesse mundo. Senhor, envolve através da equipe diretiva deste trabalho a nossa irmã colaboradora da noite, para que ela consiga desempenhar junto com eles um excelente trabalho que caia à nossa mente e aos nossos corações. Que assim seja. Então, com muita alegria, nós passamos ao trabalho, né? A parte importante da manhã para a nossa para a trabalhadora da nossa sociedade, Rita Camisolão, que atua na área da mediunidade e na área do estudo aqui na casa. Então, por favor, Rita. Então, meu bom dia a todos, com a satisfação de ter chegado até aqui e o agradecimento dessa oportunidade de poder me debruçar sobre o capítulo 19, né, que fala da fé, assim como a Cleusa disse, tão importante para cada um de nós nesses momentos em que a gente vive e que o contexto local e mundial nos desafia todos os dias, né, a repensar a nossa vida. Então, pedimos que o amor de Deus nos envolva e que os benfeitores amigos, coordenadores desse trabalho, nos auxiliem, nos intuam, para que a gente possa bem compreender, refletir e aproveitar as reflexões dessa manhã sobre esse capítulo tão relevante, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa reflexão, então, como a gente já sabe, é a partir do capítulo 19, a fé transporta montanhas, e esse capítulo, ele está estruturado nos seguintes itens. O poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, e nas instruções dos Espíritos nós temos a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e divina. O capítulo inicia falando sobre o poder da fé, a partir de uma passagem contida no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20, onde nós lemos: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostardas, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Nós podemos nos perguntar que fé seria essa que se refere Jesus, né? Capaz de expulsar demônios. Esses demônios são os obsessores que estavam envolvendo aquele jovem e a mover montanhas. E na sequência do texto, o codificador vai nos dizer que essas palavras de Jesus devem ser lidas unicamente no sentido moral e não numa compreensão corrente relacionada ao humano. Mas a passagem evangélica, ela nos faz também pensar duas ações da fé. Uma é essa crença em Deus, que nos auxilia em todas as nossas tarefas, e outra é a crença em nós mesmos, do que nós podemos ativar de forças, de potências nossas na solução de um determinado problema, né, que temos diante de nós. O texto vai nos dizer mais adiante
que, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Aqui temos destacados, então, alguns benefícios da fé, algumas questões que a fé mobiliza, né? Vocês vejam que nesse texto ele vai falar em lucidez, em segurança na caminhada, em visão por pensamento. Todos esses elementos que eu pensei, na verdade, da passagem evangélica, elas são os benefícios que a fé nos proporciona, né? Então, se a gente acredita, põe energia, mobiliza os nossos recursos todos num determinado sentido, nós temos o auxílio do alto. E esse auxílio do alto, ele vem, às vezes, através de alguém que conversa conosco, às vezes, através de uma intuição, e aquilo que nos parecia completamente nublado, sem alternativa, sem solução, vai apontando alternativas para que a gente solucione, encaminhe determinada questão, e se não for esse o caso de não solucionar, não resolver, que a gente se resigne e entenda por que estamos passando por determinada situação. E que a resolutividade que acontecer, por vezes contrária ao que nós consideramos o que deveria acontecer, ela vem em nosso benefício. E nós, se tivermos uma fé em Deus, nós teremos essa certeza, essa compreensão, né? A passagem também, ela vai nos apresentar uma caracterização da fé, vai nos dizer como a fé pode ser. E ela vai nos apontar também em duas direções. Uma que ela vai chamar de fé robusta. Essa fé robusta, ela é forte, ela dá perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Ela é sincera, é verdadeira, é calma, faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao objetivo visado. Por outro lado, nós temos uma fé que nós chamamos de fé vacilante. A fé vacilante é aquela que produz incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que se possa vencer. Sente a sua própria fraqueza. O que seriam esses adversários que se aproveitam, né, dessa hesitação que a fé vacilante oferece? Eles podem ser questões nossas mesmas, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos desconhecimentos. Ou eles podem também se apresentar como aqueles companheiros de caminhada que nos estimulam a seguir uma determinada direção, que fortalecem as nossas próprias fragilidades, como essas que apontei, né? Medo, insegurança, impaciência, tendência à irritação. São tantos, né, esses adversários internos que nós temos por vencer, que podem ser aproveitados ou fortalecidos por nós mesmos. Então, uma fé vacilante, ela oportuniza esse aproveitamento, né? Desse modo, aquele que vacila na fé, ao contrário daquele que tem a fé que não é vacilante, ele não consegue perseverar, ele não consegue se resignar diante da vontade divina. E tampouco ele pode manter contínuos e ativos os seus próprios recursos num determinado objetivo. Por vezes, esse sujeito que tem a fé vacilante, ele fica completamente paralisado. Ele não sabe o que fazer, como se conduzir diante de determinada situação. E foi, nesse sentido, a pouca fé dos discípulos que não permitiu que fosse possível curar o jovem lunático.
Eles não colocaram recursos seus a serviço da cura. Eles não acreditaram firmemente nesse Deus que poderia, que é capaz de curar as nossas dores, os nossos males. Na continuidade do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, nós vamos ter um alerta, né, de que cumpre não confundir a fé com a presunção, pois a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da verdade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Então, às vezes a pessoa diz, eu tenho fé. Não, eu tenho muita fé. Mas essa fé que ele afirma ter é uma fé de quem acredita que a fé lhe isenta das dificuldades, né? Então, nós precisamos ter certeza de que a fé não isenta ninguém de dificuldades. Nós viemos para nos aperfeiçoar, nós viemos para trabalhar, nós viemos cheios de ajustes por fazer com aqueles que estão conosco. Nós viemos também para responder por más condutas que tivemos já, né? Então, o sofrimento, ela está na nossa caminhada. Maior, menor, mais cedo, mais tarde, mas ela faz parte da nossa caminhada. E ter fé não vai nos isentar de encontrá-las. Ao contrário, a fé vai nos preparar para lidar com essas dificuldades quando elas nos assaltarem. Então, quando nós estivermos em momentos de calmaria, quando está tudo certo na nossa vida, é um momento em que nós devemos ter uma postura de gratidão pelo momento em que estamos vivendo, né? A graça pela nossa condição nesse determinado momento. E devemos aproveitar para auxiliar o nosso próximo em dificuldade, seja ele quem for, né? E a partir da experiência de auxílio e de observar, de compartilhar, de ter empatia com a caminhada daquele que naquele momento em que nós estamos bem, está enfrentando as suas dificuldades, nós nos prepararmos também para o nosso momento. É a hora em que a gente reflete sobre a fé. Quantas vezes a gente se surpreende com pessoas que estão enfrentando problemas tremendos e a gente se pergunta, e se eu estivesse nesse lugar? Eu não sei o que eu faria se eu estivesse passando por essa experiência. É essa hora em que nós devemos, então, fortalecer a nossa fé para quando chegar a nossa hora, né? E então nós temos que deixar de lado qualquer sinal de orgulho. Quantas vezes também a gente observa as pessoas que se revoltam com Deus, né? Que duvidam do seu amor, que duvidam da sua justiça, quando elas estão nesse momento de provas e quando não vêm atendidas as suas demandas, as suas rogativas, né? Esse Deus que é bom, que é justo, que nos apoia sempre e que às vezes a gente tem dificuldade de perceber esse auxílio, esse apoio que nós estamos recebendo. Essa postura, ela está relacionada com essa nossa condição de presunção, né, de achar que nós somos mais merecedores de menos problemas porque somos pessoas de fé. Mas a fé, ela deve ser uma fé ativa, ela deve ser uma fé operante, uma fé que produz o bem, né, que compartilha o amor com aqueles da caminhada. E é isso que vai nos fortalecendo o espírito para as nossas próprias experiências, né, que virão com certeza, algumas mais difíceis, algumas mais fáceis. A linguagem figurada da passagem evangélica também ela é ilustrativa de que Jesus não se referia às montanhas físicas, quando ele diz que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostardas, que é muito pequeno, né, dirias para essa montanha se te muda dali para aqui, ela se transformaria, mas que as montanhas que Jesus se refere são as inúmeras dificuldades encontradas no decorrer da nossa existência, e que essas dificuldades, elas estão relacionadas, então, à trajetória do nosso próprio espírito, né?
aos desafios dessa jornada terrena, em relação com os irmãos de caminhada, em relação com o contexto em que nós vivemos, né? Nós estamos no lugar certo, cada um de nós está no lugar onde deveria estar. Então, o texto do Evangelho vai dizer que essas montanhas são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara a parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos de rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, quando nós nos fixamos, quando nós perdemos um tempo demasiado nessas barreiras, nós estamos também diminuindo o ritmo da nossa caminhada evolutiva, da nossa individual, no coletivo onde estamos inseridos, da humanidade de um modo geral, né? Porque se em cada um, em cada espaço, fizesse o seu melhor e tivesse desenvolvendo as suas qualidades num ritmo igual, vamos dizer assim, a gente, com muito mais agilidade, a gente tinha um mundo melhor, né? Mais humano, em que a gente vive uma época em que a gente se surpreende, se impacta, se sente impotente às vezes diante de tanta dor e sofrimento que seriam evitáveis se as pessoas fossem melhores, mais humanas, menos egoístas, menos voltadas para a aquisição de tudo que é material. O Evangelho continua falando sobre a fé religiosa, a condição da fé inabalável, e no item 6 ele vai nos dizer: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença de dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. E aí ele, de novo, vai fazer uma caracterização da fé cega e da fé religiosa, dizendo que a fé cega ela que é aquela que aceita sem verificação o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Oferece o risco do fanatismo se levado ao excesso e ao desmoronamento. Não raramente nós testemunhamos, né, cenas de intolerância religiosa, de violência, de divisão, de afronta, né, daqueles que não compartilham a mesma fé de outras pessoas e que querem impor a sua própria fé. E essa imposição vem na forma disso tudo que eu relacionei, né, da violência, da afronta, e essas pessoas que têm essa fé cega, dificilmente elas conseguem responder questões que são próprias, não só da sua fé, mas daquele a quem ele contesta, né, porque desconhecem, porque não colocam interrogações, não utilizam da razão para os esclarecimentos que se fazem necessário para que a gente possa respeitar uns os outros, né? Nessa escolha, né, que a gente faz religiosa. Por outro lado, nós vamos ter a fé raciocinada, que é aquela que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A fé, diz o Evangelho, necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. O que é essa inteligência perfeita? É a compreensão. Se nós não compreendemos uma coisa, nós não podemos acreditar nela. Às vezes a gente tem, por exemplo, uma aula de um assunto qualquer, e a gente, quando perguntam, tu entendeu? A gente sequer sabe dizer o que não entendeu, porque foi tão difícil, nós não compreendemos, em que aquilo precisa ser explicado de novo, numa outra linguagem, com recursos que nós possamos entender, para que a gente consiga até visualizar nossas dúvidas, né? Me ocorre que este também foi um dos motivos de que Jesus escolheu falar
por parábolas para que fossem compreendidas as verdades que ele trazia naquele momento, né? Então, essa fé precisa de que essa inteligência esteja em curso, porque para crer não basta ver, é preciso que a gente compreenda. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreender. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Algumas questões assim que vêm à mente quando a gente fala na fé. Será que a fé ela é privilégio de alguns? Porque a gente vê, né, no nosso cotidiano pessoas que dizem, não, eu não tenho fé, eu até gostaria de ter, mas eu não tenho fé. E tem outras que têm uma fé robusta, né, que passam por tudo e têm esta crença que lhes sustenta. Então, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter a resposta para essa questão. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que seja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, é eles que cumprem ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-lo. Então, a fé é para todos. E aquele que diz que gostaria de ter fé, deve procurar esta fé, né? Fazer crescer esta fé. Leon Denis, nesse livro, Depois da Morte, ele vai nos dizer: ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam longo tempo entre opostas correntezas. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé, então, é profunda, inabalável, e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi nesse sentido que se diz que a fé transporta montanhas, pois, como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Por vezes, a gente vai buscar essa fé, trabalhar essa fé de acordo com a nossa necessidade, porque a gente vai se perceber sem sustentação, sem um norte. E a busca de respostas, a busca de equilíbrio vai fazer com que a gente vá ao encontro dessa fé. Como diz o Evangelho, não é a fé que deve vir ao nosso encontro, somos nós que devemos ir ao encontro dela, né? Podemos nos fazer também outra questão. Por que, então, existem tantas pessoas sem fé? É ainda o item 7 que vai nos responder. Da parte de alguns, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Vejam que o descaso é porque as pessoas estão vivendo tanto o cotidiano, o dia a dia, as questões mais imediatas da vida material, estão sem dificuldades, então tanto faz. A fé nem entra no meu horizonte, eu não preciso dela neste momento. Então há um descaso com isso, né? De outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos, porque a fé, ela vai nos fazer ver que nós precisamos mudar de conduta. A fé, ela vai despertar os nossos melhores instintos. E isso vai fazer com que nós tenhamos um comprometimento com a nossa melhoria, um comprometimento com a dor do outro, um comprometimento com tudo que nos rodeia, não só dentro dos nossos lares, mas com a humanidade toda, né? Então, nós precisamos ter um compromisso. A fé também exige um compromisso. E tem pessoas que não querem esse compromisso, têm medo de serem forçados a isso. E não é
força, há um processo natural daquele que adquire a fé robusta, e isso vem em seu próprio favor, né? E há também os orgulhosos, e aqui o texto diz que é da grande maioria. O orgulho é uma das principais chagas da humanidade, né? Então, esse orgulhoso, ele se nega a reconhecer a existência de uma força superior, né? E ele tem orgulho de ter que se curvar diante de uma força que é maior que ele. Então, essa questão do temor de mudar de hábitos e do orgulho, elas estão lado a lado, né? Impedindo que essas pessoas caminhem em direção à fé. Por outro lado, na continuidade do item, nós lemos que em certas pessoas a fé parece, de algum modo, inata, natural. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. De onde vem este progresso? Ele vem das nossas experiências anteriores, enquanto espírito imortal. Ele vem do que vamos adquirindo de encarnação a encarnação, ou do que adquirimos nessa mesma, né, nesse processo de descoberta da importância da fé. E há outras, ao contrário, que dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatária, né? As pessoas que têm a fé inata, elas já creram, já compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas, tudo tem de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, a educação se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ficará noutra. Todos chegaremos ao mesmo lugar, né? O Evangelho também vai nos dizer que a fé é a mãe da esperança e da caridade, né? As pessoas que têm fé, elas confiam em dias melhores, né? E elas entendem que a fé precisa ser ativa. Precisamos praticar a caridade, né? O amor, né? Então, o item 11 do Evangelho vai nos dizer: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. A fé não é para ficar guardada no coração. A fé não é para ficar no nosso lábio. A fé é para produzir o bem. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização de promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, quando a gente tem esses instintos nobres despertos, nós vamos nos transformando para o bem cotidianamente. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai vossa fé pelo exemplo, para as incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com que ela contém de belo e bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Por que nós amamos a Deus?
porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é misericordioso, porque Ele não abandona nenhum outro filho, nenhum filho seu, porque Ele tem os seus mensageiros amparando todos os que sofrem, mesmo que isso não esteja visível aos nossos olhos, sempre amparando todos os que sofrem, sempre nos dando novas oportunidades diárias de recomeçar. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os seus conselhos, mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir-lhes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. É uma mensagem de José, Espírito Protetor, de 1862. Então, a fé, ela contagia. Se a gente tem uma pessoa de muita fé, enfrentando uma dificuldade tremenda, e a gente está atento à conduta, à resignação, à humildade dessa pessoa, nós ficamos intrigados, nós perguntamos como ela consegue, e nós queremos conseguir. Então, essa fé, de uma certa maneira, ela contagia, ela mobiliza aqueles que são os retardatários que foram referidos acima, né? Que não têm a fé em nada, que levam um processo um pouco maior. Então, que a nossa fé esteja a esse serviço também, de contagiar os descrentes, os desesperançosos, os doentes, porque a cada dia mais nós vemos as pessoas adoecidas por falta de esperanças, aniquilando a vida, pela falta de fé. E nós podemos auxiliar essas pessoas com a nossa própria fé. Eu vou fazer alguns destaques, né, por questão do tempo, no item 12, que se refere à fé humana e à fé divina, também é uma mensagem de um espírito protetor, né? Então, esse item vai nos dizer que no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, né? Vai retomando conceitos anteriores, né? É a consciência que ele tem das dificuldades imensas, das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Nós precisamos ter fé em Deus, nós precisamos ter fé em nós. Precisamos reconhecer o que temos em nós de potência também. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Essa força que ele tem, ela não é só sua. Mesmo que ele seja um homem de gênio, mesmo que ele pense que o projeto é só seu, ele é cercado de vibrações, de assistência, de auxílios que colaboram com ele para que ele atinja esse objetivo. Ele tem fé em si, e isso também é importante, né? O homem de bem, crente em seu futuro celeste, que deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. Repito, diz o Espírito Protetor, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, vocês vejam que é importante a fé nas duas dimensões. E essa fé nas duas dimensões mobiliza recursos da espiritualidade em nosso favor, que vão se expressar por auxílio de entes que nós vemos e por auxílio daqueles que estão ao nosso lado, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa ação voluntária, na comunidade X de periferia, seja qual for. Mobilizamos recursos pela fé nessas duas ações, né?
Outro dia eu ouvi uma fala do Jorge Elahati, onde ele refletia também sobre esse capítulo 19, né? E uma das considerações que ele fez foi da importância da fé nos desafios da vida humana, isso que nós estamos falando, né? E ele vai reafirmar que a fé, ela não é um recurso interno, né, para ficar guardado dentro da gente, mas que ela é um elemento fundamental de fortalecimento do espírito, né? Um mecanismo de relevância na capacidade de desenvolvimento da resiliência. A resiliência, que é essa capacidade de superação das dificuldades, né, com mais tranquilidade, com mais lucidez, com mais sabedoria, né? E a pessoa resiliente, ela tem uma capacidade maior de manter o equilíbrio, né, de se reestabelecer diante das adversidades. Vocês imaginem, para ter um exemplo, as pessoas que passaram aí vítimas do ciclone, que perderam tudo, né? E que às vezes a gente ouve nas reportagens, né, nessa cobertura que a mídia faz, e que diz, eu perdi tudo, eu tive tanto esforço, e é uma situação muito, muito triste esta, né? Mas muitas dessas pessoas, elas têm a capacidade de se reinventar, de recomeçar tudo de novo. E essa capacidade, às vezes, ela é desenvolvida pela fé das pessoas. Tipo assim, tem pessoas que dizem, o mais importante eu não perdi a vida. E Deus vai me ajudar a recomeçar tudo de novo. E ajuda na onda de caridade que se faz, na onda de amor ao próximo que se desenvolve, na onda de reconhecimento de que eu estou numa condição de auxílio nesse momento. A gente vê mutirões, a gente vê processos educativos acontecendo com as crianças, a gente vê essa rede de apoio se expressando concretamente, materialmente, e ela é muito mais fácil de chegar naqueles que têm essa capacidade de resiliência, do que naqueles que dizem, é o fim, eu não tenho mais o que fazer, eu vou me atirar, eu não vejo alternativa, né? Se tu vê as alternativas, se tu tem a esperança, esse auxílio, tu reconheces esse auxílio com muito mais facilidade, num tempo muito mais curto, né? Ele também disse, nessa fala, que a fé tem 3 filhas. E ele vai dizer que essas filhas da fé são a esperança, que é a certeza de dias melhores, né? Pois Deus está no comando de todas as coisas. A segurança, da pessoa se sentir segura nas mãos de Deus. E a temperança, que é a nossa habilidade de manter o equilíbrio, de não nos atirar a excessos de toda ordem. Então, se eu não acredito em nada, se eu não acredito na vida futura, se eu não acredito no poder de Deus, se eu não acredito na minha própria potência, se eu não acredito que qualquer pessoa possa me considerar um sujeito digno de amparo divino ou terreno, eu me jogo. Eu me jogo a todos os excessos. Eu atento contra mim mesmo, sem me dar conta disso, né? E Leon Denis, então, no mesmo depois da morte, também no sentido do que o Elahati estava falando, ele vai nos trazer considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Ele vai nos dizer assim: a fé é a mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações, superior às lisonjas, às seduções, às ameaças, ao bramir das paixões. Ele ouve uma voz ressoar nas profundezas da sua consciência, instigando-o à luta, encorajando-o nos momentos perigosos. Acho que um exemplo que reflete bem isso é esse, né, dos ciclones, dos perigos, né, daquele menino que essa semana salvou a mãe e 2 crianças, né? Então, se joga, dá o melhor de si, sem medo, confiante, né, no poder divino, na importância de fazer o bem. Para produzir tais resultados, necessita a fé repousar na base sólida
que lhe oferecem o livre exame e a liberdade de pensamento. Em vez de dogmas e mistérios, cumpre-lhe reconhecer tão somente princípios decorrentes da observação direta, do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita. A filosofia dos espíritos vem oferecer-nos uma fé racional e, por isso mesmo, robusta. O conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e progresso, imprime a essa fé um duplo caráter de calma e segurança. Efetivamente, que poderemos temer quando sabemos que a alma é imortal e quando, após os cuidados e consumições da vida, além da noite sombria em que tudo parece afundar-se, vemos despontar a suave claridade dos dias infindáveis, essencializados na ideia de que essa vida não é o mais que um instante do conjunto da existência integral, suportaremos com paciência os males inevitáveis que ela engendra. A perspectiva dos tempos que se nos abrem dar-nos-á o poder de dominar as mesquinharias presentes e de nos colocarmos acima dos vaivenes da fortuna. Assim, sentir-nos-emos mais livres e mais bem armados para lutas, armados de amor, armados de coragem, armados de esperança. Essas são as armas que a fé nos proporciona, né? Desse modo, meus irmãos, eu acho que nos cabe, então, rogar a Deus que sejamos capazes de encontrar, de cultivar essa fé robusta, né? Que vai sustentar cada um de nós nas dificuldades que nós teremos, e são tantas, né? Às vezes, a doença de um familiar, a perda de um ente querido, os problemas de relacionamento em casa, os problemas do trabalho, as dificuldades financeiras, a dificuldade de viver temeroso com questões de segurança, de insegurança, de olhar o mundo e ver tantas guerras, tantas dores, e perceber que nós temos pouco a contribuir, embora nós tenhamos muito a contribuir com isso. E para finalizar, então, a nossa reflexão dessa manhã, eu quero compartilhar com vocês trechos, pelo menos, de uma mensagem do Emmanuel, que se chama Diante da Fé, onde Emmanuel ele vai nos fazer pensar, sobretudo, no nosso papel diante da fé, né? E a mensagem vai nos dizer, naturalmente, que a fé em Deus presidir-nos-á todos os movimentos da vida, se nos propomos a avançar com o progresso. A feição da seiva permanente na árvore, a fim de que ela corresponda ao seu nobre destino. Entretanto, a fé em Deus não pode excluir a fé em nós mesmos. Então, nós temos que acreditar em Deus, mas nós temos que acreditar em nós. Nós não viemos a passeio, nós viemos a trabalho. Tá? Não encorajamos aqui as falsas alegações daqueles irmãos menos responsáveis que superestimam os próprios valores, alardeando qualidades de que se mostram distantes, mas sim o equilíbrio das consciências valorosas que não desconhecem os deveres que o mundo lhes conferiu. Então, aqui, ele não está se referindo aos orgulhosos, aqueles que acham que são os tais e que não precisam de Deus. Ele está falando daqueles que querem trabalhar, que acreditam em si e que acreditam em Deus também. Cada alma carrega consigo recursos divinos, que é preciso multiplicar riquezas imperecíveis que é necessário estender. Então, multiplicar essas riquezas para que outras pessoas possam se beneficiar delas, né? As riquezas do amor, por exemplo. Né? Eis porque a fé será dinamismo criador do bem de todos, ou não passará de enfeite inútil nos lábios. Fé vazia. Fé como a figueira que secou, que não produz frutos bons, né? Se Deus estivesse circunscrito a fé ao poder divino, cruzando os braços em doce reserva nas esferas superiores, de certo não teria vindo ao encontro da humanidade, exemplificando o amor universal que flui de cada lição e lhe reponta de cada gesto. Ele veio ele mesmo ensinar, né? Então, se ele não pensasse que nós
precisaríamos ter fé em nós para operar no sentido do bem, ele não teria feito isso. Né? E se não confiasse no homem, cujas energias interiores veio despertar para a fé em si mesmo, indubitavelmente não se teria consagrado a obra da redenção terrestre até o sacrifício supremo. É que não vale acreditar na bondade sem que sejamos bons, nem exaltar os méritos da justiça sem sermos justos. Então, nós precisamos ser aquilo que acreditamos que há de melhor. Se acreditamos na bondade, sejamos bons, exemplificamos o bem. Se acreditamos na justiça, sejamos justos. Não te detenhas em nome do Cristo na adoração expectante daqueles que simplesmente se confiam à inércia. Vale-te das horas para marchar com o tempo no rumo da luz perfeita. Mobiliza as possibilidades de que dispões, acorda e vive, sabendo que acordar é compreender e viver a lutar pela própria ascensão. Estuda, trabalha, progride, renova-te e aperfeiçoa-te. Se aspiras a conquistar a intimidade do Cristo, não te mobilizes na ilusão. Lembra-te de que o Mestre colocava ênfase expressiva ante cada enfermo recuperado, exclamando convincente: a tua fé te curou. Nenhum dos beneficiários do seu amor chegou a restaurar-se sem os talentos da fé positiva e justa, em cada um deles entesourada. Não te esqueças ainda de que se o Senhor proclamou que a fé transporta montanhas, também nos advertiu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Reconheçamos, para que a nossa fé não se aprisione nas grades do fanatismo, é indispensável que o discernimento nos auxilie a caminhar. Emmanuel. Então, que a gente possa, a partir de tudo que pensamos na manhã de hoje, e que é muito pouco do que esse capítulo nos traz para refletir, para colocar dentro do nosso coração e para colocar em movimento em termos de fé. A fé que liberta, a fé que ampara, a fé que cura, a fé que auxilia, a fé que ama. Que sejamos nós capazes de animar essa fé no nosso coração e no coração de todos aqueles que nos rodeiam. Eu agradeço essa hora, agradeço a companhia de vocês, a oportunidade de pensar um pouco mais sobre isso, né? de poder pensar alguns elementos e alguns exemplos, que seriam tantos, né? Se cada um de nós pensasse em si, nesse momento, voltasse o olhar atrás e pensasse como que a minha fé vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Quando que a minha fé me auxiliou. Como que eu reagi diante de determinada situação de dor. Nós teríamos muito a dizer, né? Nós poderíamos fazer uma grande roda de conversas aqui e que seria tremendamente produtiva. Seriam muitos encontros para a gente refletir sobre esse capítulo, que acho que cada um poderia retornar, reler, e que muitas coisas ainda viriam à nossa mente. Muito obrigado, uma feliz manhã a todos nós. Agradecemos a Rita e agradecemos a Deus, dizendo: Pai nosso, nosso Pai, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, o reino do bem nos chegue. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Nos permita o pão do corpo, também o da alma. Perdoa as nossas faltas e nos dê o sublime sentimento de perdão a todos que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação da matéria e livra-nos sempre de todo mal. E que assim seja. Um domingo muito feliz a todos, uma semana feliz e proveitosa, e até domingo que vem, se Deus quiser.